Mão suando, coração batendo mais forte. Falar em público dá aquele frio na barriga em muita gente, né? Mas e se essa ansiedade toda pudesse virar uma ferramenta? Uma ferramenta poderosa? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como transformar o medo em maestria na arte de falar bem. Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos direto na raiz da ansiedade. Depois, vamos afinar os nossos instrumentos de comunicação. Em seguida, construir uma estrutura bem sólida e, por fim, aprender o truque para criar uma conexão de verdade com as pessoas. Então, vamos começar encarando esse monstro de frente. Quase todo mundo sente aquele nervosismo antes de uma apresentação. Mas o segredo é entender de onde vem esse medo. Esse é o primeiríssimo passo. E não é só para dominar o medo, não. É para usar ele a nosso favor. E aqui vem a grande questão, né? Do que exatamente a gente tem medo? Será que é só o medo das palavras que vão sair da boca? Ou será que tem algo mais fundo aí? A verdade é que a raiz desse nervosismo é bem mais complexa do que parece. E aqui está o pulo do gato. O medo de falar, na verdade, aponta para outras coisas. É o medo de ser julgado, de parecer vulnerável, de perder o controle da situação. Só de sacar isso, o jogo já vira. A gente passa a ter poder sobre a ansiedade, e não o contrário. É a diferença entre ser protagonista do medo e só ficar assistindo ele tomar conta. Ok, então com a mente mais alinhada, vamos falar das nossas ferramentas, as mais poderosas que a gente tem, o corpo e a voz. Muita gente acha que eles são a fonte do problema, da ansiedade, né? Mas a verdade é que eles são os instrumentos que vão dar vida à nossa mensagem. Olha só que incrível essa citação do Eduardo Galeano que ilustra essa ideia perfeitamente. Em vez de pensar no corpo como algo para esconder ou controlar, a gente tem que ver ele como pura expressão, pura energia. Para quem está discursando, o corpo é o próprio palco. Pensa bem, cada gesto que se faz, o jeito que se fica em pé, a expressão no rosto, tudo isso está comunicando alguma coisa. Quem tem essa consciência, usa o corpo para dar mais força para as palavras. E aí, a mensagem fica muito mais coesa, muito mais impactante. E a voz? Pensa nela como uma orquestra mesmo. Não é só sobre gritar ou falar baixo, sabe? Tem a respiração, que é a base de tudo, o ritmo, que dá o balanço da fala, e a entonação, que é o que bota a cor, o que bota emoção na coisa. Cuidar, praticar, é isso que faz essa orquestra soar afinadinha. Beleza? Instrumento afinado, mas e a música? A gente precisa de uma partitura. A verdade é que não existe discurso poderoso sem uma estrutura por trás. E é aí que entra o tal do esqueleto da mensagem. É ele que vai segurar tudo de pé. E essa analogia do esqueleto é perfeita, né? Pensa só, assim como o esqueleto sustenta o nosso corpo, um roteiro bem amarrado impede que o discurso, que ele desmorone no meio do caminho. É o roteiro que dá forma, que traz clareza e, o mais importante, que dá uma direção para a fala. E essa estrutura toda se apoia em 4 pilares, bem simples, mas essenciais. Primeiro, uma introdução que pega a pessoa de jeito. Depois, um desenvolvimento que vai fundo. As transições para costurar tudo e, no final, uma conclusão que fica na cabeça. Então, a introdução é o cartão de visitas. Não tem jeito. É aquele momento de fisgar a atenção da galera. Pode ser com uma história, uma pergunta que faz pensar, um dado que ninguém esperava. É ali que se convence a plateia de que vale a pena continuar prestando atenção. Depois vem o desenvolvimento, que é o recheio do bolo, o coração do discurso. É aqui que as ideias vão ser desenvolvidas, que os argumentos aparecem na mesa, com provas, com exemplos, e o segredo aqui é organização. Tem que ser uma coisa lógica, que vai guiando o pensamento de quem ouve, sabe? Um passo de cada vez. E aí vem as transições que muita gente esquece, mas que são tipo as pontes entre as ideias. Elas são essenciais para dar fluidez. Senão, o discurso vira só uma lista de tópicos jogados sem conexão. Coisas simples tipo, além disso, ou, mas por outro lado, fazem toda a diferença para garantir que ninguém se perca. E para fechar, a conclusão. E olha, não é só falar, é isso, acabou. É a última chance de martelar a mensagem principal e deixar uma marca. Um final bem feito é aquele que faz a pessoa sair da sala ainda pensando no que ouviu. Bom, com o esqueleto todo montado, a gente pode subir um degrau. Porque falar em público não é só cuspir informação. É muito mais. É sobre criar conexão. É sobre persuadir. E, por que não, sobre performar. E aqui é importante a gente separar as coisas. De um lado, tem o discurso que só informa. Tipo uma aula, sabe? O objetivo é apresentar fatos, dados, explicar algo. Ponto. Do outro tem o discurso persuasivo. E aí a história é outra. O objetivo é convencer, é influenciar. E para isso, a gente mistura lógica com emoção.
Essa tal de persuasão que funciona é tipo uma dança entre a razão e a emoção. Os argumentos lógicos, eles dão o peso, a credibilidade. Mas, vamos ser sinceros, o que conecta de verdade, o que cria aquela ponte com quem está ouvindo, são as emoções, as histórias pessoais. É isso que inspira a mudança. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o que é a boa persuasão. Não tem nada a ver com manipulação, com forçar a barra, sabe? É sobre construir um caminho com calma, tijolo por tijolo, para que a outra pessoa consiga atravessar e, quem sabe, enxergar as coisas de um jeito novo. E para a gente fechar, fica aqui uma ideia que é bem poderosa. Todo discurso é uma performance. Calma, isso não quer dizer que tem que ser falso, que tem que fazer teatro, nada disso. É só entender que, quando a gente fala em público, a gente está fazendo um ato de expressão. A gente está criando uma experiência para quem está ali, ouvindo. E aí fica a pergunta, né? Na sua próxima apresentação, qual experiência você quer criar?